Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Unifica o meu coração para temer o teu nome. Que Deus nos abençoe neste dia, amados e preciosos irmãos. Que nós possamos, pela graça de Deus, ser ensinados por Ele a verdade dele. E como Davi pediu, nós também pedimos. Eu peço, ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Unifica o meu coração para temer o teu nome. Bem, temor de Deus. A quem nós devemos temer? Jesus responde para nós. Ele ensinou-nos. Eu fico assim, às vezes, parado, pensando, imaginando assim, meu Deus, tudo que eu preciso, tudo que o homem precisa, está escrito e revelado. A Bíblia não é obscura. Mas por que nós, muitas das vezes, não contentamos com a simplicidade do Evangelho e nos metemos em querer explicar mistérios, fazendo as pessoas ficarem assim aéreas, sem entender nada? Confusão. Olha, o temor do Senhor, Salmo 119, está escrito, é o princípio da sabedoria. Temer a Deus. Pronto. Amar a Deus. A Bíblia é muito clara, o caminho é estreito, é espinhoso, mas ele tem luz. Ele tem luz. Ele tem verdades, luz, ele é a verdade. Jeremias, no capítulo 32, depois de transgressão, desobediência de Israel, eles serem levados para todas as nações, esparramados pelo mundo. Mas Deus não esquece sua promessa, ele não esqueceu a promessa que fez a Abraão, o pai dos israelitas, dos judeus, na carne. Quando eles provocaram a ira pelas suas maldades que fizeram, eles, seus reis, seus príncipes, sacerdotes e profetas, como todos os homens e moradores de Jerusalém, viraram as costas para Deus, viraram o seu rosto. Mesmo assim, Deus ensinava eles de madrugada, mas eles mesmo assim não deram ouvidos. Então Deus deixou eles serem levados ao cativeiro. É o único jeito, parece, de aprender, né? Obstinado, cabeça dura, tem que sofrer. Eles falam que os sábios aprendem com os erros dos outros. Tantas coisas que eles fizeram errado e às vezes nós queremos fazer igualzinho, nos mesmos erros, nos tornarmos idólatras, a mesma coisa, nos tornarmos irreverentes como a eles. Não estar contentes com o que Deus dá, temos que arrumar líderes, doutores, para pregarem conforme nós queremos e não conforme Deus quer. Paulo falou isto, que eles não suportariam a sã doutrina e amontoariam para si doutores para pregarem conforme as suas concupiscências. Israel fez isto, gente. Não tem nada novo, tudo o que existe hoje já existiu. Já teve essas rebeldias todas, esses mestres. Então, mas Deus fez uma promessa.
através de Jeremias no capítulo 32. Então vejam bem, depois que eles foram dispersos, Deus fez uma promessa assim, verso 37. Certamente os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que habitem nele seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha, agora você vai entender uma coisa. Da onde virá a mudança? Da onde tem que vir de nós também. Dar-lhes-ei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Por que as pessoas se apartam da verdade? Porque o temor de Deus não está no coração. Então Deus ia trocar, a promessa era dar-lhes um coração de carne, não de pedra como tinham. Então, quando esse temor de Deus está em nós, olha, nós reverenciamos a Deus. Não é aquele medo de Deus, é o temor reverencial, é aquele amor. Esse temor é o amor que nos leva a querer fazer o bem, à vontade de Deus. A quem devemos nós temer? Então, Jesus, ele mostra em Lucas capítulo 12, porque a quem nós devemos honrar? Sim, a quem deve honra, honra. A quem deve respeito, respeito. Por isso nós somos ensinados pela Bíblia a respeito das autoridades. Nós devemos respeitar as autoridades? Perfeitamente. A quem honra, honra. A quem glória, glória. A quem temor, temor. Agora, tem alguém mais acima de Deus ao qual nós devemos reverenciar com este temor? Nós devemos procurar fazer o bem, para que nós não venhamos, de alguma forma, a entristecer a Deus e trazer tropeço para o Evangelho. Então, de qualquer forma, nós devemos aprender o temor. E damos graças a Deus porque a Bíblia nos ensina a sermos tementes a Deus, a respeitar as posições das pessoas, do militar, do político. Faz bem para nós, porque nós vamos transgredir a Bíblia para que nós somos sofrer as consequências da lei? Então Pedro diz no primeira carta, capítulo 2, verso, deixa eu ler verso 15. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus. Honrai a Deus. Honrai o rei. Temei a Deus. Então o temor, temor reverencial, devemos ter com Deus. Então Jesus, voltamos lá agora, Lucas capítulo 12, verso 4. Digo-vos, amigos meus. Você é amigo de Jesus? Então ele está dizendo para você hoje,
Ah, não, mas ele estava dizendo só para os apóstolos lá daqueles dias. Não, não, não. Os apóstolos deveriam transmitir aquilo. E Paulo trouxe-nos a sequência daquilo. Paulo ensinou o que Jesus ensinou. Paulo não ensinou nada contrário a Jesus. Quando ele ensina-nos a temer a Deus, a honrar as pessoas, os reis, as autoridades, é porque Jesus ensinou. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Por isso a palavra nos mostra que o sábio teme a Deus. O sábio teme a Deus. O tolo não tem temor de Deus no seu coração. O tolo abre sua boca para blasfemar contra Deus, para mudar as palavras de Deus, para interpretar a palavra de Deus, quando a própria palavra de Deus nos diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Acrescenta ou tira. Eu vou colocar o meu entendimento e vou acrescentar ou vou tirar alguma coisa. Então eu vou interpretar isso aqui. Não, o inferno não existe. Mas Jesus está dizendo que ele tem poder para lançar no inferno, é o local de tormento. Então vem, céu é um lugar de paz. Então inferno seria um local de tormento. Céu é um lugar de felicidade. Inferno, o lugar da infelicidade. Quer dizer, nós às vezes estamos vivendo um céu e um inferno, mas em escala. Momentos de lazer, de paz, de alegria. Mas mesmo quando você está vivendo um momento de lazer aqui na terra, de felicidade, se você não vigiar, aquilo de repente muda. O sol está brilhando, de repente uma tempestade, uma nuvem escura. E aquela festa que era para ser tão feliz, tão amável, se torna um momento de tristeza, um acidente, um incidente. Vigiai, porque o nosso adversário ele anda ao derredor. Uma palavra mal entendida ou mal pronunciada e as pessoas não têm compreensão e aquilo, de repente, aquela paz termina como uma névoa, some de céu ao inferno em segundos. Mas Deus tem o poder para lançar no tormento, então. Agora, a quem nós vamos temer? Os apóstolos foram ameaçados. Nós temos liberdades para pregar o que queremos. Nós temos liberdade para fazer o que queremos. Falar de Jesus, falar da cruz. Agora, eles não tinham liberdade para fazer isto. Nós não fomos provados, testados como eles foram, renunciar àquilo que eles estavam ensinando. Mas mesmo assim, eles se mantiveram firmes, seguros. É bom você se lembrar disto. Pedro e João perante o Sinédrio. Está em Atos capítulo 4. Depois que eles oraram por aquele homem, ou não oraram, mandaram ele levantar, ficar de pé, eles pediram esmola quando eles estavam subindo
para a oração. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Eles tinham hora de oração, hein? Ó Pedro, que isso? Que isso, João? Você já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre você lá no cenáculo, você está negando o Espírito Santo, agora você vai subir ao templo para orar. É bom orar. Não, não precisa de orar. Precisa, gente. Agora, quando chegaram ali perante aquele sinédrio em capítulo 4, justamente por causa daquele homem ter alcançado, eles ficaram nervosos com Pedro e com João. E eles queriam que eles parassem de pregar. Eles queriam que eles deixassem de falar no nome de Jesus. Mas eles responderam, então o verso 18 e 19, chamando-os disseram-lhes, olha, para não fazer o que eles estavam fazendo, divulgar o nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João, julgai-vos se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? Meus amados irmãos, fique com Deus, fique com a palavra, é ela que te sustenta. Ela que te ajuda, ela que te liberta, nada mais. E Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de poder para nós prosseguirmos na nossa jornada. Oh, que glória! Vamos adiante nesse espírito de poder, porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a você este poder para permanecer pelo Evangelho, por Cristo, pela sua palavra, pela verdade. Amém.